Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006. Regulamenta o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal. Trata sobre o aproveitamento de pessoal protegido pelo parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e estabelece outras providências. Tomo conhecimento de que o Presidente da República adotou a medida provisória número 297, de 2006, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. E eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os fins do que dispõe o artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 32, combinado com o artigo 12 da Resolução número 1, de 2002 CN, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. As atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias passam a ser regidas conforme estabelecido nesta lei. Artigo 2º. Desempenho das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, nos termos desta lei, ocorrerá exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federativos, através de vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. Artigo 3º. O agente comunitário de saúde tem como incumbência a realização de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas de acordo com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Parágrafo 1º. São consideradas atividades do agente comunitário de saúde, em sua área de atuação. Inciso 1º. A utilização de ferramentas para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade. Inciso 2º. A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva. Inciso 3º. O registro, exclusivamente para fins de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros problemas de saúde. Inciso 4º. O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde. Inciso 5º. A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco das famílias. E, inciso 6º. A participação em ações que fortaleçam a relação entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. Artigo 4º. O agente de combate às endemias tem como incumbência a execução de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas de acordo com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federativo. Artigo 5º. O Ministério da Saúde regulamentará as atividades de prevenção de doenças, promoção da saúde, controle e vigilância mencionadas nos artigos 3º e 4º desta lei, e estabelecerá os padrões para os cursos previstos nos itens 2º do caput do artigo 6º e 1º do caput do artigo 7º desta lei, obedecendo às diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Artigo 6º. O agente comunitário de saúde deverá atender aos seguintes requisitos para exercer a atividade. Inciso 1º. Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público. Inciso 2º. Ter concluído com aproveitamento o curso introdutório de formação inicial e continuada. E, inciso 3º. Ter concluído o ensino fundamental. Parágrafo 1º. A exigência mencionada no inciso 3º do caput deste artigo não se aplica àqueles que na data de publicação da medida provisória número 297, de 9 de junho de 2006, estavam exercendo atividades próprias de agente comunitário de saúde. Parágrafo 2º. Cabe ao ente federativo responsável pela execução dos programas definir a área geográfica mencionada no inciso 1º do caput deste artigo, observando os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Artigo 7º. O agente de combate às endemias deverá atender aos seguintes requisitos para exercer a atividade. Inciso 1º. Ter concluído com aproveitamento o curso introdutório de formação inicial e continuada. E, inciso 2º. Ter concluído o ensino fundamental. Parágrafo único. A exigência mencionada no inciso 2º do caput deste artigo não se aplica àqueles que na data de publicação da medida provisória número 297, de 9 de junho de 2006, estavam exercendo atividades próprias de agente de combate às endemias. Artigo 7º-A. Vetado na Lei nº 13.342, de 3 de outubro de 2016. Artigo 8º. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde Funasa, conforme estabelecido no parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição Federal, estão sujeitos ao regime jurídico definido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, a menos que no caso dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a legislação local disponha de forma diferente.
Artigo 9º. A contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo 1. Graus caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional número 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O tempo prestado pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate às endemias enquadrados na condição prevista no parágrafo 1º deste artigo, independentemente da forma de seu vínculo e desde que tenha sido efetuado o devido recolhimento da contribuição previdenciária, será considerado para fins de concessão de benefícios e contagem recíproca pelos regimes previdenciários. Artigo 9º.A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias para a jornada de 40 horas semanais. Parágrafo 1º. O piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias é fixado no valor de R$ 1.014 mensais. Parágrafo 2º. A jornada de trabalho de 40 horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta lei. Parágrafo 3º. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal, assegura aos agentes de que trata esta lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário base. E nos termos do disposto no artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime. Segunda, nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. Artigo 9b, vetado. Artigo 9c. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o artigo 9º-A desta lei. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo Federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. Parágrafo 2º. A quantidade máxima de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial. Parágrafo 3º. O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% do piso salarial de que trata o artigo 9º-A desta lei. Parágrafo 4º. A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 parcelas consecutivas em cada exercício e uma parcela adicional no último trimestre. Parágrafo 5º. Até a edição do decreto de que trata o parágrafo 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 6º. Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do artigo 8º desta lei. Artigo 9º.D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo Federal autorizado a fixar em decreto e parâmetros para concessão do incentivo e, segunda, valor mensal do incentivo por ente federativo. Parágrafo 2º. Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do município. Artigo 9º. Atendidas as disposições desta lei e as respectivas normas regulamentadoras, os recursos de que tratam os artigos
Nono C e nono D serão repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, FUNASA, aos fundos de saúde dos municípios, estados e Distrito Federal como transferências correntes, regulares, automáticas e obrigatórias, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Artigo 9º, f. Para fins de apuração dos limites com pessoal de que trata a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a assistência financeira complementar obrigatória prestada pela União e a parcela repassada como incentivo financeiro que venha a ser utilizada no pagamento de pessoal serão computadas como gasto de pessoal do ente federativo beneficiado pelas transferências. Artigo 9º-G. Os planos de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias deverão obedecer às seguintes diretrizes: e remuneração paritária dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Segunda, definição de metas dos serviços e das equipes. Terceira, estabelecimento de critérios de progressão e promoção. Quarta, adoção de modelos e instrumentos de avaliação que atendam à natureza das atividades, assegurados os seguintes princípios: a transparência do processo de avaliação, assegurando-se ao avaliado o conhecimento sobre todas as etapas do processo e sobre o seu resultado final. B. Periodicidade da avaliação. C. Contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do serviço. D. Adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de forma que eventuais condições precárias ou adversas de trabalho não prejudiquem a avaliação. E direito de recurso às instâncias hierárquicas superiores. Artigo 10. A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do agente comunitário de saúde ou do agente de combate às endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses. Inciso 1º, prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Inciso 2º, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 3º, necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa, nos termos da Lei nº 9.801, de 14 de junho de 1999, ou, inciso 4º, insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegure em pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 30 dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. Parágrafo único. No caso do agente comunitário de saúde, o contrato também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não atendimento ao disposto no inciso e do caput do artigo 6º desta lei, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência. Artigo 11. Fica criado, no quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, quadro suplementar de combate às endemias, destinado a promover, no âmbito do SUS, ações complementares de vigilância epidemiológica e combate a endemias, nos termos do inciso 6º do caput e parágrafo único do artigo 16 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Parágrafo único. Ao quadro suplementar de que trata o caput deste artigo aplica-se, no que couber, além do disposto nesta lei, o disposto na Lei nº 9.962, de 22 de fevereiro de 2000, cumprindo-se jornada de trabalho de 40 horas semanais. Certamente, continuarei com a listagem dos artigos restantes. Artigo 12. Aos profissionais não ocupantes de cargo efetivo em órgão ou entidade da administração pública federal que em 14 de fevereiro de 2006, a qualquer título, se achavam no desempenho de atividades de combate a endemias no âmbito da FUNASA, é assegurada a dispensa de se submeterem ao processo seletivo público a que se refere o parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública efetuado pela FUNASA ou por outra instituição, sob a efetiva supervisão da FUNASA e mediante a observância dos princípios a que se refere o caput do artigo 9º desta lei. Parágrafo 1º. Ato conjunto dos ministros de Estado da Saúde e do Controle e da Transparência instituirá comissão com a finalidade de atestar a regularidade do processo seletivo para fins da dispensa prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. A comissão será integrada por três representantes da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União, um dos quais a presidirá, pelo assessor especial de controle interno do Ministério da Saúde e pelo chefe da Auditoria Interna da FUNASA. Artigo 13. Os agentes de combate às endemias integrantes do quadro suplementar a que se refere o artigo 11 desta lei poderão ser colocados à disposição dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito do SUS, mediante convênio,
ou para gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de consórcio público, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mantida a vinculação à Funasa e sem prejuízo dos respectivos direitos e vantagens. Artigo 14. O gestor local do SUS responsável pela contratação dos profissionais de que trata esta lei disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e demais aspectos inerente à atividade, observadas as especificidades locais. Artigo 15. Ficam criados 5.365 empregos públicos de agente de combate às endemias, no âmbito do quadro suplementar referido no artigo 11 desta lei, com retribuição mensal estabelecida na forma do anexo desta lei, cuja despesa não excederá o valor atualmente dispendido pela Funasa com a contratação desses profissionais. Vide artigo 3º da Lei nº 13.026, de 3 de setembro de 2014. Parágrafo 1º. A Funasa, em até 30 dias, promoverá o enquadramento do pessoal de que trata o artigo 12 desta lei na tabela salarial constante do anexo desta lei, em classes e níveis com salários iguais aos pagos atualmente, sem aumento de despesa. Parágrafo 2º. Aplica-se aos ocupantes dos empregos referidos no caput deste artigo a indenização de campo de que trata o artigo 16 da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991. Parágrafo 3º. Caberá à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão disciplinar o desenvolvimento dos ocupantes dos empregos públicos referidos no caput deste artigo na tabela salarial constante do anexo desta lei. Artigo 16. Fica vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos, na forma da lei aplicável. Artigo 17. Os profissionais que na data de publicação da medida provisória número 297, de 9 de junho de 2006, exerciam atividades próprias de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou a entidades de administração indireta, não investidos em cargo ou emprego público e não alcançados pelo disposto no parágrafo único do artigo 9º desta lei, poderão permanecer no exercício destas atividades, até que seja concluída a realização de processo seletivo público pelo ente federativo, com vistas no cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 18. Os empregos públicos criados no âmbito da Funasa, conforme disposto no artigo 15 desta lei e preenchidos nos termos desta lei, serão extintos quando vagos. Artigo 19. As despesas decorrentes da criação dos empregos públicos a que se refere o artigo 15 desta lei correrão à conta das dotações destinadas à Funasa, consignadas no Orçamento Geral da União. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 21. Fica revogada a Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002.